Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nesta manhã de quarta-feira, pessoal, trago para vocês um vídeo para vocês darem umas boas risadas. Vamos ver aqui a reação dos bolsonaristas que apareceram desesperados em entrevistas. Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Silas Malafaia e outros bolsonaristas apareceram em pânico após o primeiro dia de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, após verem um amasso que Jair Bolsonaro e os bolsonaristas tomaram já nas primeiras falas do ministro Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que recomendou a condenação de todos os réus que estão sendo julgados pela primeira turma. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia e outros bolsonaristas estão em pânico porque sabem que o resultado desse julgamento será a condenação de Jair Bolsonaro. E para a gente dar umas boas risadas, vamos ver na íntegra o desespero desses caras aparecendo na mídia para dar entrevista após o primeiro dia de audiência no Supremo Tribunal Federal. Mas antes, pessoal, já deixa o like, curte o nosso vídeo aí para ajudar. O like é essencial para o nosso trabalho, leva o nosso conteúdo a mais espectadores. Se você for novo aqui, também se inscreva. A maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente não são inscritas. Se for o seu caso, se inscreve aí e compartilhe o vídeo para nos ajudar. Dito isso, vamos reagir primeiro a Nicolas Ferreira, que apareceu na entrevista com cara de espanto e disse que sabe que Jair Bolsonaro será condenado. E para ele, o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não é um julgamento, porque todo mundo já sabe que Bolsonaro será condenado, olha só. Para mim não é um julgamento, né? É um julgamento que todo mundo já sabe o resultado, onde os atores ali são completamente políticos e parciais e não de fato juristas. Vamos lá, dos 5, 2 ali foram indicados pelo PT. Você tem um outro também, né? Foi indicado pelo PT, que é o ex-advogado pessoal do Lula. O outro é amigo pessoal do Lula, que é o Flávio Dino. E o outro é o Alexandre de Moraes, que ao mesmo tempo, né, se coloca como um juiz, mas também é a vítima interessado no processo. Então é uma lástima de fato estar acontecendo. Não existe uma narrativa melhor para poder calar seu opositor do que dizer que ele tentou um golpe de Estado, né? Ah, ele não tentou, pessoal. É tudo mentira, é perseguição. Vira o disco, Nicolas Ferreira. As provas estão aí, analisados por uma infinidade de juristas, analisados por toda a mídia e todos chegando à mesma conclusão. As provas são suficientes para condenar Jair Bolsonaro. E ele continuou com a choradeira. Vamos ver aqui, porque pessoal, é muito bom a gente ver isso. Estamos às vésperas da prisão de Jair Bolsonaro, da condenação do Supremo Tribunal Federal, uma condenação que a gente tanto esperou e pareceu ter demorado tanto para chegar esse grande dia. E o desespero desses caras nesse momento é o combustível para a gente aguardar mais alguns dias até que Jair Bolsonaro seja preso. Qual a prova do envolvimento do Bolsonaro com isso? Ele foi achado algum tipo de arma de fogo, né, nessa tomada, né, de poder, de golpe de Estado? Nada. Faz uma atividade aí, coloca no Google golpes de Estado recentes. Você vai ver diversos pessoas com poder bélico, envolvido o militarismo, com hierarquia, com comando. E aqui, de fato, foi um dia triste, lamentável, onde pessoas, né, quebraram o patrimônio público, mas 17 anos de cadeia, principalmente para o Bolsonaro, que deve ser maior, né, essa pena, já que ele foi, né, o mandante aí, segundo eles, enquanto você tem um crime organizado comandando aqui esse país. Então, para mim, não é julgamento. Para mim, hoje, infelizmente, o STF se tornou um circo e o palhaço é a gente, né? Já que a gente paga o preço por sofrer aí uma perseguição de pessoas que deveriam ser guardiões da nossa Constituição. E é justamente isso que o Supremo está fazendo, Nicolas. Guardando a Constituição e mostrando que aqui no Brasil golpista não se cria. Mostrando que aqui no Brasil tentativa de golpe de Estado tem consequência. Pode chorar o tanto que quiser. Nada muda o fato de que Bolsonaro será condenado e estará preso em breve. Já o Eduardo Bolsonaro, pessoal, apareceu em entrevista ao SBT dizendo que vai cobrar os Estados Unidos por uma aplicação efetiva da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ele está desesperado porque essa tentativa de aplicação da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes não teve o resultado que ele queria. Nada mudou no julgamento de Jair Bolsonaro, todos sabemos que Jair Bolsonaro será condenado. Ele achou que conseguiria frear a nossa justiça, travar o processo da tentativa de golpe, só que não teve sucesso. E agora parece desesperado, dizendo basicamente a mesma coisa que disse Nicolas Ferreira e demonstrando que também está desesperado, com o bolsonarismo ruindo de vez nesse momento. Acompanhando o julgamento, fica muito claro que as teses das acusações se embasam todas em narrativas, e não em provas. Narrativas e não em provas. Eu não falei para vocês que era a mesma narrativas e não em provas. Não disse para vocês que era basicamente a mesma coisa que disse Nicolas Ferreira, a choradeira? Como deveria ser no Estado democrático de direito.
Eu inicialmente já faço a ressalva que ex-presidentes brasileiros como o próprio Lula e o Michel Temer, quando foram processados, ou foram num juiz de primeira instância, porque Bolsonaro está sendo processado diretamente na Suprema Corte, sem direito a apelar para nenhum outro órgão rever o caso dele. Eu não estou lembrado de nenhum outro presidente ter tramado uma tentativa de golpe de Estado em que o Supremo Tribunal Federal tivesse que agir e frear essa tentativa de golpe de Estado ao lado do governo do presidente Lula e do Ministério da Justiça do ministro Flávio Dino na época, e depois um inquérito aberto no Supremo para investigar essa tentativa de golpe de Estado. Eu não lembro de nenhum outro presidente sendo acusado por esse tipo de crime. Vocês se lembram? É cada uma, né, Eduardo Bolsonaro? Isso aí só cola pra gado. Então isso por si só já viola o devido processo legal e falta, né, o nexo causal, algo que conecte Bolsonaro ao 8 de janeiro. Não tem uma ordem, não tem uma conduta do presidente, que inclusive estava nos Estados Unidos, por isso que a gente apelida esse de golpe da Disney. Então são situações muito fracas para se condenar ainda mais um ex-presidente da República, e isso fica escancarado para todos que Jair Bolsonaro está sofrendo uma perseguição política, está pagando o preço de ser o único, né, líder político do país que leva pessoas para as ruas, mesmo que esteja em prisão domiciliar, né, que a gente viu recentemente. Então, Bolsonaro está sofrendo a perseguição do Alexandre de Moraes para não concorrer à presidência e retornar à presidência no que vem. Então essa foi a fala dele, pessoal. Desesperado ou não, ele anunciou também nessa entrevista que cobrará por novos avanços do Supremo Tribunal Federal para tentar uma última cartada para salvar o pai. Só que é fato, não vai dar certo, como nenhuma outra tentativa dele deu. E também teve essa cena patética aqui, pessoal, dos bolsonaristas chorando em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro, fazendo uma vigília para que Jair Bolsonaro se livre do processo da tentativa de golpe de Estado, consiga anistia. E olha quem estava lá chorando junto com os gados: Zé Trovão e outros assessores parlamentares. Olha só que coisa ridícula. Tem o som de uma máquina aí ao fundo, mas basicamente é essa vergonha aí que eles passaram. Deixa eu liberar o áudio aqui para vocês verem. E após essa oração, Zé Trovão subiu no trio elétrico e falou para os 30 gados que estavam ali presentes. Olha só. Hoje, para todos nós, é um dia de muita aflição e muita dor no coração, quando a gente vê um homem que doou a sua vida a lutar pela nossa liberdade, que doou todo o seu tempo para defender a nossa pátria, está passando por esse circo, esse teatro que foi montado, que foi construído. Não existe uma prova sequer que leve o presidente Bolsonaro a nenhuma condenação. Existem narrativas e provas que foram criadas. E isso ficou claro hoje na audiência pública no Senado, quando o doutor Tagliaferro expôs tudo o que foi falado, tudo o que foi feito, da maneira que foi feito e construído. E basicamente ele ficou na mesma ladainha, desesperado porque sabe que Jair Bolsonaro será condenado. Estavam presentes também nesse ato Gustavo Gayer, o deputado Raspacu, como eu disse para vocês, e outros parlamentares como esse que está atrás de Zé Trovão, em que eu esqueci o nome. Se você souber, comente aqui abaixo. Já Silas Malafaia apareceu estridente, como sempre. O pastor gravou um vídeo gritando muito, disse que ontem foi o dia da vergonha e que Bolsonaro já foi julgado e está condenado. Povo abençoado do Brasil, hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025, como disse o senador Magno Malta, é o dia da vergonha. Bolsonaro já foi julgado nessa farsa política de pura perseguição comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. Já disseram, a frase não é minha, quando o judiciário politiza suas decisões, a justiça sai pela porta dos fundos. Só esse trechinho aí já está bom, pessoal, porque não dá para postar vídeos do pastor aqui, porque ele derruba vídeos de todos os canais que reagem às loucuras que ele faz na internet. Mas é mais um que apareceu desesperado ao lado de Nicolas Ferreira, Zé Trovão e outros parlamentares bolsonaristas que, como vocês viram, estavam naquela vigília organizada em Brasília para orar para que Jair Bolsonaro se salve, passando uma vergonha daquelas para conseguirem umas migalhas com os gados, mostrando: olha como nós nos importamos com Jair Bolsonaro. Mas fato é que todos esses seres estão desesperados, com medo, porque sabem que o bolsonarismo está ruindo e Bolsonaro está a um passo de ir para trás das grades. A condenação dele já é certa. E é uma notícia maravilhosa, né, pessoal? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, se inscreva no canal se você for novo aqui. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal, e até mais. Logo mais a gente se vê aqui no canal.